Olha, ele tá de volta, viu, gente? Que o professor tinha me abandonado. Falei, professor, o senhor me abandonou. E aí ele falou, Dia da África tá chegando, eu estarei aí. E a gente está totalmente no clima que ele trouxe um pano, trouxe as esculturas também para a gente falar sobre esse assunto. E aí eu separei um texto, gente, que eu achei muito interessante. Que o Dia da África, ele é comemorado anualmente no dia 5 de maio. E é desde o ano de 1963, que é considerado, né, a gente tem essa data de comemoração, porque foi quando se criou a Organização de Unidade Africana, né, professor? Eu quero que o senhor fique bastante à vontade para a gente falar sobre esse assunto, porque o professor, gente, ele entende tudo sobre a África, já foi lá diversas vezes e sempre gosta de estar lembrando, mencionando, falando sobre a África aqui na nossa região, até porque nós somos um país que tem uma descendência africana muito grande também, né, professor? Bom dia, bem-vindo. Perfeitamente, Gislaine. África é tudo. África é o continente mãe, tá certo? E esse dia 25 de maio, justamente, criou-se a Unidade Africana, que hoje é chamada de União Africana. Mudou um pouco a nomenclatura, mas a essência é a mesma. Se criou essa data para quê? Para valorizar, para destacar, criticar, discutir a colonização e o apartheid, que naquele período estava, digamos assim, colocando negros em situações complicadíssimas. Além disso, esse dia ele faz também referência a todos os países que compõem a diáspora africana. O Brasil é um dos principais. O Brasil é o país mais populoso em termos de negros, em termos de afrodescendentes do mundo, né? Então é o seguinte, nada mais razoável, nada mais coerente do que nós, brasileiros, trazermos este dia como uma referência para todos nós. Então, é o dia da libertação da África e é um dia também que a gente lembra a luta, né? Como o senhor acabou de falar, um dia que lembramos a luta dos africanos, um dia em que lembramos os africanos e as nossas origens também. E às vezes a gente, né, esquece um pouco, às vezes a gente finge não se lembrar, mas a África tem tudo a ver, tem muito a ver com o Brasil. África é Brasil, certo? Por quê? Porque houve um período em que a população brasileira, isso no período colonial, a população de negros superou a população de brancos. Hoje continua a mesma coisa. Mais de 54% da população é de afrodescendente. Portanto, faz jus este dia. Além do mais, a gente vê que no nosso dia a dia, Gilaine, está repleto de expressões, palavras de origem africana. Aqui em Rolim de Moura, a gente vê uma comum que todo mundo diz, branco, negro, indígena, a palavra moleque. A palavra moleque vem de uma das cerca de 500 línguas bantu, ou 600 línguas bantu, e a gente repete. Tem uma que eu vou, infelizmente, ou felizmente eu vou ter que dizer, mas porque ela é bem comum aqui na nossa região, no nosso país, que é a palavra bunda. A palavra bunda, ela vem de origem do bantu, e, embora seja maculada, né, com um certo preconceito, mas a palavra a gente tem que dizer que é uma palavra muito comum na nossa região. Não só no Brasil, Sim. mas essa palavra bunda ela tem também em Portugal. Só que em Portugal é usado com menos frequência. Aqui nós, como a população de afrodescendente de negro aqui era bastante considerável no período colonial, no período imperial e também hoje, século XXI, Sim. então ela, queiramos ou não... É o mesmo significado. O mesmo significado. Bumbum. Bumbum ou derrière, como os franceses dizem, ou glúteo, a mesma palavra. Ela não é maculada na África, ela é maculada aqui no Brasil, porque tem um conteúdo meio erótico, meio sensual, etc. Tal. Mas é a palavra bunda, que vem de várias línguas, quimbundo, quicongo, e significa apenas a parte traseira inferior do corpo humano. Olha só. Agora, moleque, bunda, tem mais alguma pra gente citar assim que o senhor recorda? Tem a palavra... Aqui existe um feijão muito gostoso, é o feijão andu, ou feijão guandu. Guandu, andu é uma variação da mesma palavra. Então, esse feijão, ele veio do continente africano. Além disso, a galinha da Angola, ou o capim-pangola, que muita gente diz também. Então, nós estamos num mar de palavras, de expressões eminentemente bantu, isto é, africana. Legal. Então, é o seguinte, nós falamos no nosso dia a dia
o povo brasileiro, ele se expressa africanamente. Então, é o seguinte, por que não trazermos este continente, que tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, e desses 2 bilhões, cerca de mais da metade é de jovem. O continente africano é um continente eminentemente jovem. Mas aí é o seguinte, isso implica uma dificuldade econômica, política, social e histórica para aquele povo. Professor, o senhor trouxe aqui para a gente também, né, algumas esculturas. Eu gostaria de explicar, né, o pessoal de casa está olhando, tá, né? Eu, por exemplo, não conhecia, né? Acho que essa aqui o professor tinha trago num quadro que a gente tinha aqui, né? Vamos falar dessas figuras? O que significa? Esse pequenininho, Primeiro? sim, esse primeiro é o pensador. É o pensador. Isso aí é o símbolo, digamos assim, de Angola. O pensador. Exatamente. E curioso que ele está. Pode sim, pode fazer eu tô tocando, às vezes a pessoa tem ciúme e eu nem perguntei, né? Mas pode tocar, só sim. Só para a gente mostrar aqui, ó. Esse que é o símbolo de Angola. Exatamente. Curiosamente, ele está com as mãos na cabeça. Sim. Para o africano, de um modo geral, a cabeça é a parte mais nobre do corpo. Isso é curioso, isso é fantástico. Por quê? Porque é a cabeça que pensa e que controla todos os outros órgãos do corpo. Sim. E a cabeça, é dela que vem a ciência, o pensamento, a filosofia. Tá? Diferentemente do pensador que a gente vê nos livros de filosofia, que ele está apoiado no queixo. E que não é Sócrates, como a maioria das pessoas pensam. Então, assim, o continente africano, ele é, além digamos assim, da base da população mundial, ele é, o continente africano, a referência para o mundo hoje. Se diz na Organização das Nações Unidas que a África é uma referência. Mas quando a gente fala em África, a gente não faz referência à cor. Não porque a África é o berço da humanidade, mas a humanidade, não necessariamente ou focadamente no negro. Não é questão de pele, como disse um grande africano, Steve Biko. Não é questão de cor de pele. Como disse também Mandela, que a gente este ano, a gente está a comemorar os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela. Então, África nada mais, nada menos é do que um continente onde acolhe negros, brancos, indígenas, indianos, poloneses, todos os povos. E quando fala realmente, né? Quando fala África, todos já pensam logo no negro. Exatamente. Tiramos essa ideia de que... tanto é que a palavra África não significa negro, nem preto. Então, África repetindo, para que nós não esqueçamos, o espaço para todos nós, para todas as pessoas do mundo. Mandela dizia que África era um arco-íris. Assim como o arco-íris tem 7 cores, a África tem todas as cores. A África tem as 7 cores, as 7 partes do mundo, as 7, digamos assim, variantes do mundo. Legal. Temos essa escultura também, que significa? Essa escultura foi de um colega, o professor Dr. Helder Baú, de Lubango, Huila. Ele enviou para mim. Essa aí representa uma mulher da etnia Muila. Ele chama também de Mumuila. Então, ela está com os seios de fora, e justamente é assim que elas o dia a dia delas. Eu estive lá em Angola, na terra delas, elas cruzam conosco. Elas estão mesmo assim, com o cabelo dessa forma, os seios não têm essa apelação sexual ou sensual, como o Ocidente propõe. Tá certo? Então, é o seguinte, elas são protegidas, o governo africano tem uma dedicação especial, os africanos, de um modo geral, às etnias do seu continente. Olha só. Portanto, é angolana. É angolana. E aqui nós temos mais uma, deixa eu trocar aqui para poder mostrar. Interessante, está até com a roupa esse. Esse é um bonequinho, um homem, que eu trouxe de Namíbia. Namíbia é se você tiver curiosidade de ver o mapa, você vai lá embaixo, à esquerda, você vai encontrar um país chamado Namíbia. Então, é um país de língua inglesa, enquanto o Angola é um país de língua portuguesa. Ambas as línguas são as línguas do colonizador. Esse aí é um artesanato que representa um velho, o mais velho. O mais velho é o símbolo da sabedoria, é o que viveu mais, é o sábio, digamos assim. Em Angola se diz o soba, né? Legal, muito interessante. Até o chapeuzinho, ó.
E tem também o tecido que a gente está hoje cobrindo aqui a nossa mesa de entrevista, porque esse também é um tecido que lembra muito a África, a Angola, muitas cores, muito alegre, né, professor? Esse tecido é curioso porque o nome dele é samacaca, segundo dizem alguns colegas de Angola, né? Varia um bocadinho essa expressão, mas é samacaca. Esse pano, Gislaine, é um pano que as mulheres usam como um torso Show. ou um turbante. Sei. E também os homens usam como camisa, tá certo? E é um pano tradicional porque quando se tem um evento, mesmo um evento acadêmico, se preserva a cultura. A África é um continente cuja o interesse e a preservação pelos traços culturais eles fazem esforço para preservar. Então vocês vão ver, se quiser acessar Google ou outros sites esse pano com frequência usado por mulheres, crianças, pessoas de várias nacionalidades, portanto. E essas cores simbolizam muito a alegria do povo africano também, né, professor? Eles trazem com eles essa alegria, a dança, a música, e todas as cores também simbolizam isso. A África é um continente muito ensolarado, colorido, faz calor, mas também faz frio. Tá certo? E isso aqui é bacana. A gente encontra os africanos, eles com pulseiras, colares, esse colorido que é bem geométrico. Tá certo? E a geometria é digamos assim, uma forma de transmitir conhecimento, de transmitir sabedoria. Esses desenhos têm significados. Eles não estão aí por estar. Portanto, assim, a gente traz de Angola e um de Namíbia para, digamos assim, simbolizar a importância desse continente. Não só no dia 25, mas todos os dias é o Dia da África. Certo, obviamente que pouco tempo temos para dizer algumas coisas, né? E a gente está, de vez em quando, por aí, tentando conversar com pessoas, sensibilizando para valorizar esse continente bonito. Legal. Professor, muitas pessoas estão hoje, pega férias, e muitas pessoas estão aí, né, buscando mesmo o continente africano, querendo conhecer um pouco mais dessa cultura. Então, hoje, muitas pessoas já têm essa curiosidade, já têm essa vontade de conhecer a África. Há um tempo atrás existia um preconceito, né? Jamais alguém queria pegar férias, comprar uma passagem para lá. Hoje não. Muitas pessoas têm esse desejo. Então, digamos que já vem mudando um pouco o pensamento das pessoas. Isso por quê? Porque é bonito, Gislaine. Se nós temos, não sei se vai ser veiculado, mas existe a geografia do continente africano é apaixonante. Tem duas fotos também que o professor trouxe, né, de lá. Coloca para a gente, meninos, para a gente comentar sobre as fotos também, tá no ponto? Eu não sei se... Isso, essa foto que o senhor está de camiseta azul, é de onde? Isso aí é Lubango, é o Huila, é uma muito bonito. Atrás é Leba, é uma serra. Essa serra é conhecida mundialmente, tá certo? É muito alto, é um abismo gigantesco. Os colegas de África eles vão assistir isso aqui, obviamente. Eu faço aqui uma referência ao meu colega professor Dr. Helder Baú e o Mayunga. Legal. São dois pesquisadores super importantes. E eles, quando eu estive lá, essa daí, por sinal, esses dois bonequinhos, esses dois modelos aí representam os Khoisan, que o meu colega Mayunga, também de Angola, está estudando, fazendo doutorado nisso aí. São povos maravilhosos, são povos que têm uma capacidade de raciocínio, de pensamento digamos assim, ciência bastante aprofundada. E duas fotos que representam dois aspectos do continente africano, como eu digo, que vale a pena ver. É claro que a África tem seu aspecto desagradável, sim. Nada é bonito em África. Sim. Ou melhor dizendo, nem sempre tudo é bonito, né? Tudo é bonito. É como no nosso país, né? Exatamente. O Brasil tem coisa bacana. Como todos os lugares, nem tudo é maravilhas, né, professor? Exatamente. Quando eu conversei hoje de manhã com alguns colegas de Angola, eles destacam aspectos não agradáveis, mas também aspectos agradabilíssimos. E cabe a gente expressar um pensamento crítico para ver que a África precisa das pessoas, dos africanistas, tá certo? Das pessoas que se apaixonam. Não só os negros,
A gente vê que há pessoas que dizem que África é só de negro. Não, a gente encontra, quando eu estive lá, a gente vê pessoas com olhos azuis, verdes, loiros, Todos, né? chineses. Então, é o lugar, o sítio, digamos assim, o espaço que congrega todas as pessoas do mundo. Muito Tá bom. certo? Professor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse dia, um dia tão importante, um dia que o senhor traz contigo o tempo todo, fala o tempo todo, e a gente percebe a paixão só no olhar, né? Quando a gente comenta algo sobre a África, sobre negros, sobre Angola, enfim. Então, para a gente finalizar aqui a nossa reportagem, a nossa entrevista, na verdade, deixa uma mensagem sobre essa data, o que significa o Dia da África. Digo em 3 palavras. África, como eu estava conversando hoje com os colegas de Angola, África é vida. A gente podia também 2 palavras que eu aprendi com eles. África, moenho. Moenho significa vida na língua Ubuntu. Ou moio. África moio, África moenho. Para os colegas de África e para os colegas dos brasileiros, desejo que África esteja no coração de todos nós.